Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Deixa eu tô escrevendo aqui, porque hoje é uma live especial. Aguardando vocês. Olá, Moraes, tudo bem? Tô escrevendo aqui para fixar o tema da live hoje, um minutinho antes. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Oi, Denise, tudo bem? As inscrições encerram hoje às 23. Só um minutinho que eu já vejo aí vocês. Vamos lá, deixa eu fixar aqui. Deixa eu botar aqui só um minutinho. Ih, gente, que é isso? Volta aqui. Fixar. Quero aprender a beber, adoro, Moraes, vem comigo. A ideia é essa, tô com um curso online, hoje se encerram as inscrições, gente. Ai, meu Deus, eu tô tão empolgada. Foi uma semana de lançamento, as pessoas abraçaram a ideia, eu tô super feliz porque acho que grande parte das pessoas que estão me seguindo conseguiram captar a ideia do curso. Tá, então até enquanto tá todo mundo entrando, a gente começa no tema de hoje. Inclusive nem divulguei qual é o tema hoje, vou falar aqui um monte de coisa para vocês. Mas a ideia, gente, do curso é a seguinte: é um conteúdo online, tá? Ele tá disponível em módulos. Eu segui uma metodologia que eu acredito que você vai evoluindo semana a semana. E eu dei um bônus para as primeiras 50 pessoas que se inscrevessem, elas ganhariam um acompanhamento comigo semanal, 4 aulas semanais. Mas eu sou tão abusada que eu vou fazer 6 aulas, porque são 6 módulos. E aí ultrapassamos as 50 e todo mundo, poxa, mas eu não vou ter aula com você? Gente, liberei geral, lógico que vai ter aula comigo, porque eu jamais vou excluir alguém disso, sabe? Eu não posso, vai contra o que eu prezo, meus princípios. Então é óbvio, a ideia aqui é agregar, é passar informação. E hoje eu vou conduzir uma live justamente para mostrar para vocês o quanto é difícil para mim, que tô aqui, conseguir responder todo mundo, porque não dá tempo, gente. É uma hora que a gente tem para falar de diversos assuntos, diversas dúvidas que vocês possuem, sabe? E justamente como o conteúdo fica solto. Isso é muito ruim. Então, por isso que às vezes as pessoas... Tiveram algumas pessoas que botaram assim no meu Facebook: ai, gente, conteúdo online tem um monte, tem gratuito. Claro que tem, vai ter sempre. Eu dou conteúdo gratuito, né? Só que você não segue uma metodologia, você não tem aquele acompanhamento. A gente já tem um grupo que está se formando, as pessoas ainda estão entrando no meu grupo, apesar de já terem comprado o curso, mas vão entrando, a gente já está interagindo, a gente já está conversando, mas realmente a aula oficial começa amanhã. E é por isso que hoje eu preciso encerrar as inscrições, senão não consigo ter tempo, ainda mais... Eu sou diretora comercial de uma importadora de vinhos, então de dia eu tô totalmente focada para isso. Se não tivesse pandemia, eu ia estar fazendo evento ao vivo, presencial à noite. Quer dizer, então é uma correria danada. Ah, mas eu vou precisar encerrar porque eu não tem como eu dar conta. Mas não se preocupa que quem não puder agora, eu entendo o momento, eu já volto, tá? Mas quem puder, não perca essa oportunidade. Às vezes a gente fica pensando, né? Ah, meu Deus, o momento tá tão difícil. Gente... 12 vezes, sabe? Você pode pagar com calma, você vai ter o conteúdo disponível o ano inteiro. Quem puder, compartilha minha live aqui com os amigos, manda coraçãozinho pra gente divulgando isso bem aqui no Instagram, pra levando a live para mais pessoas estarem assistindo. Simone, que querida, me inscrevi hoje, ó, um brinde, Simone, que bom. Então, espero que todo mundo esteja com a tua tacinha na mão. Quem tá aqui comigo, vou falar primeiro do vinho. Bem, ocasiões especiais, gente, merecem vinhos especiais, tá? Então isso é uma coisa que eu dou no curso também, explicar um pouquinho das propostas de cada vinho. Você tem que pensar muito o que você vai fazer, o que você vai comer, se você está comemorando ou não. Eu tô aqui encerrando minhas inscrições, mas eu tô muito feliz com o meu primeiro projeto online, tenho certeza que vai ser primeiro de muitos. Queria agradecer toda a minha equipe, meu suporte que foi incrível. Acho que eu acertei na mosca com a equipe, não é à toa que eu demorei tanto para lançar o meu projeto. Eu tô com uma equipe por trás de mim, um background incrível. Obrigada. Tá? Olha,
Então, como eu falei, ocasiões especiais merecem vinhos especiais. Eu tô com um Cabernet Franc, sabe da onde? Do Vale do Loire, na França. Uau! Falo tanto de desmistificar, de ser uma coisa prática, ser uma coisa leve. Poxa, Paula, tá logo degustando vinho francês. Tô, porque eu tenho vinho francês abaixo de R$200, tem abaixo de 100, com certeza. Propostas, inclusive, Languedoc e Roussillon, gente. Não é esse caso aqui, eu tô degustando Vale do Loire. Languedoc e Roussillon, na França. Tem uma relação qualidade-preço. Então, assim, Paula, tudo que eu degusto da França é tão caro, que é barato não é bom. Às vezes você tá procurando um barato de uma região errada. Então, o Fernando Clementino tinha me mandado uma pergunta. Fala um pouquinho de Bordeaux, Beaujolais e Côte du Rhône. Vou falar aqui hoje, vou responder a pergunta dele. E por isso que é bacana, às vezes, vocês me mandarem as perguntas com antecedência, que eu me organizo e consigo responder. Mas voltando ao assunto em relação à qualidade e preço, né? A França, às vezes, você vai procurar um vinho de Bordeaux, um vinho da Borgonha. Pessoal, são regiões que são tão pequenas as produções, os produtores, os vinhedos, se tornaram uma chancela no mundo do vinho. Então, realmente, é difícil você achar um vinho barato, você vai acabar achando vinho caro. Agora, dentro da França, você tem outras regiões com propostas maravilhosas, que vai ter qualidade e vai ter preço. Então, por exemplo, Languedoc e Roussillon é uma região que eu super recomendo para vocês, é sul da França, é uma região que trabalha muito bem as uvas e traz propostas de vinhos mais jovens, mais leves, super agradáveis, então vocês vão adorar. Esse daqui que eu tô degustando é um Cabernet Franc do Vale do Loire. Vale do Loire, pessoal, é uma região linda na França. Ela é considerada até o jardim da França, tá? É um patrimônio mundial da Unesco. Tem vários castelos, vários vilarejos medievais. É uma região linda. E acho que a própria geografia da região mostra o que a região se propõe a fazer vinhos elegantes, tá? Então aqui eu tô com uma das minhas uvas favoritas, não só na França, como na Argentina também, que é a Cabernet Franc. É uma uva extremamente elegante. Ao contrário da Cabernet Sauvignon, que é uma uva de casca mais grossa, uma uva potente, aqui você tem uma uva de casca mais fina, então proporciona um vinho, uma maciez, uma suavidade para o vinho muito interessante. A proposta desse vinho é um produtor orgânico, então é fazer vinhos muito frescos, com uma boa acidez, para um consumo rápido, para você realmente ter a expressão do terroir. Então, Vale do Loire é uma outra região na França que é incrível. Agora, gente, produção muito pequena, produtor orgânico, é um vinho super bem elaborado. Então, é claro, não vai ser baratinho, mas também não é extremamente caro. E aí entra o assunto que eu falei na minha live do dia 9, essa questão do preço ela é muito subjetiva, tá? Pode ser barato para uns e não ser barato para outros, caros para uns não pode ser para outros. Então, assim, sem dúvida alguma, eu tô falando aqui de um vinho do dia a dia. Lembra que eu falei no início? Ocasiões especiais pedem vinhos especiais. Então, eu tô aqui porque hoje, para mim, é uma ocasião muito especial. E eu tô com vocês praticamente aí nessa semana direto, até final de semana. Mas eu realmente quis escolher algo diferenciado, algo muito especial. E dentro de uma zona que não é um vinho acima de R$200, não custa 300, tá ok? Deixa eu beber o vinho. Então, continuando no assunto França, vamos entrar um pouquinho nas regiões, né? Então, o Fernando Clementino me mandou fala de Bordeaux, fala de Beaujolais e Côte du Rhône. Pessoal, são regiões muito distintas, apesar de, se vocês olharem no mapa, elas estão um pouco próximas, vamos dizer assim, tá? Bordeaux é um ícone, né? Você tem ele dividido, vamos dizer assim, em duas margens. Bordeaux, na realidade, gente, é como se fosse um nome beira d'água. Então, quer dizer, já te dá uma noção de que você tem uma influência hídrica ali muito importante. Você tem um rio. E é por isso que fala tanto de margem direita e margem esquerda, tá? Então, essas regiões, elas são muito bem divididas. Quando você está na margem direita, a predominância dessas uvas ali
Você tem na margem direita Saint-Emilion, você tem Pomerol, você tem Lalande de Pomerol, são as principais comunas. E na margem esquerda você tem Medoc, você tem o Medoc, você tem outras regiões muito diferentes, tá? Então são vinhos que cada margem ela vai ter um toque muito especial. Então, por exemplo, você tá na margem esquerda. Ai, meu Deus, perdi aqui o que eu ia falar. Você tá na margem esquerda e na margem direita. Na margem esquerda você tem a predominância de Cabernet Sauvignon e na margem direita você tem a predominância de Merlot. Aí você fala assim, ué, Paulinha, e as outras uvas? Você tem o corte bordalês, tá? Que onde sempre quando você vai escutar alguma coisa falando de Bordeaux, por exemplo, você vai ter uvas que compõem aquela região. Então, no geral, a base é Cabernet Sauvignon e Merlot, mas você pode estar utilizando Cabernet Franc, Petit Verdot. Então, você tem essa composição. E cada margem, ela privilegia uma uva. Então, quando você pegar um vinho, você lê no rótulo Bordeaux, sub-região, Medoc, a predominância desse vinho é Cabernet Sauvignon. E quando você vai para outra margem, margem direita, então vou dar o exemplo das principais comunas, Saint-Emilion, Pomerol, você tem a predominância da uva Merlot. É muito difícil você gravar isso, até mesmo eu acabo me confundindo um pouco, mas é muito interessante que já te dá um pouco de dicas do que você vai esperar do vinho. Então acaba que, no meu ponto de vista, vamos dizer assim, Saint-Emilion, você pega um rótulo de Saint-Emilion, a predominância de Merlot, você tem um rótulo extremamente elegante, mesmo que ele seja muito tempo envelhecido em barris de carvalho. 12 meses em barris de carvalho. É um chateau super especial, envelhecido 12 meses em barris de carvalho. Você tem um vinho muito redondo, muito persistente, muito intenso, mas com taninos muito suaves. E aí você pega um super chateau da margem esquerda, de Medoc, de Haut-Medoc, com a predominância de Cabernet Sauvignon. É um vinho com explosão, é um vinho com muita intensidade, tá? Então você tem, e Bordeaux, porque é uma região tão especial, né? 1855 teve a legislação para classificar os vinhedos de Bordeaux. Então por isso que alguns rótulos você vê escrito Premier Cru. E aí você vai entrar no detalhe, Paula, meu vinho não tem Premier Cru, mas tem um Grand Vin de Bordeaux. Isso é uma sacada de marketing que eles colocam, né? Então não significa que o vinho vai ser melhor ou pior, mas você vai ter um grande vinho de Bordeaux, mas não tem uma legislação, né? Para você ser um Premier Cru, você tem que seguir muitas regras daquela região. Tá, então Bordeaux é praticamente isso. Então você tem o famoso corte bordalês e essas uvas que compõem, que no geral a base é Merlot e Cabernet Sauvignon, e você vai ter Petit Verdot, pode ter Cabernet Franc. Então essa é a base, e aí de acordo com cada margem você tem a predominância das uvas e te ajuda. Então, pessoal, por isso que assim, sobre o velho e novo mundo do vinho, o velho mundo é a base do vinho na Europa, basicamente, né? Uma cultura milenar, uma cultura antes de Cristo. A gente está falando de civilização de 7.000 anos antes de Cristo. Então ela é muito antiga. E o Novo Mundo vem com os colonizadores. Então você pega ali as Américas, pega a África do Sul, a Nova Zelândia, a Austrália, tá? Esses países, o Novo Mundo, absorveu muito essas uvas francesas. Então você tem Cabernet Sauvignon, Carmenet, Malbec, Merlot, Syrah, tudo são uvas francesas. O Novo Mundo, então, ele vende a uva. Você vai comprar um rótulo pela uva. No Velho Mundo, e a Europa, né, no caso, ele vai vender o terroir, ou seja, vai vender a região. Então, você compra pela região, não compra pela uva. E aí é que tá você estudar vinho, por quê? Se você ler lá no rótulo Bordeaux, você vai comprar um vinho Pinot Noir? Claro que não. Pinot Noir é outra região, é Borgonha. Então você já sabe, poxa, qual é o corte bordalês? Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc. Aí tá lá escrito margem direita, Saint-Emilion. Caramba, a predominância é o quê? É Merlot. Então, poxa, eu já sei que vou ter um vinho mais elegante. Margem esquerda, Haut-Medoc. Opa, predominância é o quê? Cabernet Sauvignon.
Então você tem essas dicas, então quer dizer, não precisa estar no rótulo Cabernet Sauvignon e Merlot, você sabe que a predominância são essas uvas, tá? E aí essa semana eu também tive perguntas, poxa, eu vou comprar um vinho português, eu não sei qual é a uva. Mas por quê? Porque Portugal também tem as uvas dele. E Portugal gosta de privilegiar as suas uvas nativas. E aí a gente entra em outras variedades de uva, que não são tão internacionais que nem as francesas, mas são as variedades locais. Então, Portugal lá prioriza a Touriga Nacional, prioriza Castelão, Tinta Roriz, Alfrocheiro, quer dizer, um monte de uvas que são nativas. E aí você começa a estudar as regiões. Então, poxa, no Douro você tem a predominância de Touriga Nacional, Tinta Roriz. E se for no Sul, Península de Setúbal, predominância de Castelão. Então, você vai estudando, você vai conhecendo aquela geografia. E aí, gente, a gente já entra numa segunda etapa. Então, por exemplo, esse meu curso nível 1, eu ainda não estou entrando a fundo nos países. Eu pretendo abrir um nível 2 para eu poder entrar a fundo, falar de Chile, falar de Argentina, sub-regiões, França, Alemanha. Então, quer dizer, o céu é o limite, a gente tem muito tema. Então, a gente tem que tomar cuidado de estar pulando etapas e não conseguir acompanhar a base, tá? Então, se eu tô lançando o meu primeiro curso, eu tenho que mostrar a base, tá? Eu tenho que realmente explicar para vocês. Então, esse assunto Bordeaux, ele é muito complexo. Faz parte do mundo do vinho. É claro que no meu curso eu vou falar, olha, o corte bordalês significa isso. Mas eu não vou entrar no detalhe da região porque é um próximo passo, tá bom? Só beber uma aguinha, peraí. Ó, minha amiga que mora em Portugal tá aqui, exatamente, sensacional. Renata, beijo, morrendo de saudade. Bem, então eu falei um pouquinho de Bordeaux, tá? Vou para uma outra região, que é uma região muito famosa, e daqui a pouco eu vou falar de taça, que aí entra nesse detalhe das regiões da França, tá? E até de formato de garrafa. A gente vai para Borgonha. Então, na Borgonha, quais são as uvas? Basicamente, Pinot Noir para vinho tinto e Chardonnay para uva branca. Tá? Então, eu vou comprar um Borgonha tinto, Pinot Noir. Vou comprar um Borgonha branco, Chardonnay. Não precisa estar isso no rótulo, porque Borgonha não vai produzir Sauvignon Blanc e não vai produzir Cabernet Sauvignon. Vai produzir Pinot Noir e Chardonnay, ok? Só que na Borgonha tem uma região muito interessante que é Beaujolais. E aí as pessoas ficam falando, Beaujolais é um vinho muito simples, não presta. Gente, não tem nada a ver com... isso não tem nada a ver. Você precisa entender qual é a proposta de cada vinho. E aí, Beaujolais também produzem vinhos mais intensos, mais encorpados. Só que é muito difícil chegar aqui no Brasil. No Brasil chegou o Beaujolais Village e o Beaujolais Nouveau. Tá? Então é um estilo de vinho que a base dessa uva é Gamay. O Brasil tá plantando Gamay incrível, inclusive até falei numa live aqui que já tem vinho 2020 brasileiro, que é uma safra considerada histórica, excepcional, engarrafado. Então o primeiro Gamay no mundo não vai ser da França, já é o do Brasil. Da França é só em novembro. E aí tem toda uma festa pro lançamento do primeiro vinho a ser engarrafado, porque é o vinho mais jovem. E aí um processo de maceração carbônica, que é muito diferente, porque você não coloca as uvas no tonel de aço inoxidável, elas já esmagadas. Você coloca os cachos inteiros. E aí, para começar a fermentação, você precisa tirar todo o oxigênio dentro dessa cuba de inox. E aí que tá o nome maceração carbônica, que para isso você introduz gás carbônico para você tirar o oxigênio, e aí ela começa uma fermentação intramolecular, vamos dizer assim, dentro do bago, sem estar rompido. E com o tempo ela estoura sozinha. Então fica um vinho muito fresco, essa é a proposta. Tá? Então Beaujolais, gente, é totalmente diferente de Bordeaux e até mesmo dos estilos de vinhos da Borgonha, porque é uma outra uva, a base é Gamay. E geralmente é uma uva de casca muito fina. Aqui a gente preza por acidez, vinho mais fácil, mais leve, fruta vermelha, cereja, morango, framboesa. Essas são as características. Pode repetir o nome da uva do vinho branco. No caso da Borgonha é o Chardonnay, ok?
Deixa eu acompanhar aqui então meu raciocínio. Então vamos agora para Côte du Rhône, né? Então ele me perguntou, Paula, e Côte du Rhône? Côte du Rhône a gente está em outra região, que é a região do Rhône, e aí fazem vinhos fantásticos. A França gosta muito dessa coisa das assemblagens, né? Do blend de uvas. Então você não vai encontrar um vinho, você até pode encontrar, mas no geral esses estilos, Côte du Rhône, Châteauneuf du Pape, são vinhos que eles são assemblagens, são misturas de vários tipos de uva. A base desses vinhos vai ser Syrah, tem um pouquinho de Mourvèdre, tem um pouco de Grenache, são outras uvas francesas. E aí você pode ter, gente, num vinho, 13 uvas, sabe? Então você não consegue nem identificá-las direito. Então é muito bacana que é uma outra região muito especial e aí já são outras uvas, não é a base do corte bordalês, não é a base da Borgonha, é a base do Rhône que preza pelo Syrah. E dentro do Rhône você vai ter duas regiões, basicamente, né, o norte e o sul. Então no sul você tá com esse Côte du Rhône, o Châteauneuf du Pape, e no norte tem super vinhos Syrah, são vinhos caríssimos. Aí você vai ter o famoso Hermitage, vai ter alguns outros estilos, como Gigondas, vão ter vários outros vinhos muito especiais. E, gente, é um fascínio, assim, vale muito a pena quem puder viajar, inclusive, que a gente ainda tem uma questão de câmbio, impostos tão altos, vale a pena trazer esses vinhos mais caros para você guardar e numa ocasião especial você beber. Pessoal, vai lá, se inscreva no curso, as inscrições são hoje até R$23,59, o link tá na minha bio, tá? No meu perfil, é paulabrazuna.com.br/vinho sem segredo. Corre lá, tá? Que a gente vai conversar, a gente vai ter uma interação muito boa. E eu vou poder seguir uma metodologia com vocês também muito especial. Bem, então acho que eu respondi, né? Tá respondido Bordeaux, Rhône, Côte du Rhône, tô degustando aqui um Vale do Loire, então escolhi também França. Mas, e aí, vou entrar na pergunta do Pedro Costa. Ele falou, e sobre a taça, hein? Qual taça que eu devo comprar? Qual é o estilo? Qual é o formato? Qual é o material? Então vamos lá, pessoal. É muito bacana você ter uma taça de cristal, sem dúvida. E qual a principal diferença da taça de cristal para a taça de cristal de vidro e 100% vidro? É a quantidade de chumbo que tem nela. Aí você vai falar, caramba, chumbo? Por incrível que pareça, o chumbo é o material que vai deixar o produto mais leve. Tá? Então a taça de cristal ela tem mais ou menos 24% de chumbo, geralmente, ó, faz um barulho, ó, bem diferente de uma taça de vidro, né? Só que geralmente são caras, quebram, então você pode pegar uma taça que é mais ou menos, eles chamam de cristal vidro, tem em torno de 10% de chumbo. Então ela já vai ser mais resistente e fina. Evita um pouco a taça de 100% vidro, né? Que ela é um pouco mais grosseira. É impressionante, gente. Se vocês fizerem o teste, colocar vinho numa taça de vidro e numa taça de cristal ou cristal vidro, né? Esse meio a meio, é impressionante como faz diferença. Então, aposta numa taça bacana. Você não precisa ter diversas taças. Mas aí é que tá, o mundo do vinho usa muito essas referências de Bordeaux e Borgonha. Então você tem o formato da taça Bordeaux, que é o mais utilizado, que é essa taça aqui, ó, tá vendo? Ela é uma taça mais fechada. E justamente ser mais fechada para mostrar para você que você precisa de vinhos mais intensos, você consegue sentir melhor os aromas. E aí você tem o formato da taça Borgonha, que ela é mais bojuda. É até o formato do meu desenho aqui, da minha tatuagem. Ela é mais bojuda, ela é mais aberta, que aí pode receber vinhos mais leves. E aí, se você já tiver esses dois, tá ótimo. Se não, Paulo, eu só posso escolher um. Escolhe o Bordeaux. Ou se você quiser ficar no estilo Bordeaux, pro vinho tinto uma taça maior, pro vinho branco uma taça menor. Ou utiliza na mesma taça todos os vinhos, não tem problema nenhum, beleza? Queria tanto participar do curso, Cris. Ah, meu Deus, dá pra parcelar, não perde essa oportunidade. Mas, ó, não se preocupa que se não tiver, eu só não sei a questão do preço, né? Que esse foi um preço promocional de lançamento, mas enfim, tudo ao seu tempo, né? Acredito muito nisso. Para identificar a uva preferida, varietal seria... não entendi. Para identificar a uva preferida,
seria uma boa dica. Então, exatamente, você tem que começar pelo varietal para você provar um 100% Cabernet Sauvignon, para você provar um 100% Carmener, prova um 100% Malbec, porque assim, gente, o mundo do vinho é tão dinâmico que a mesma uva, em diferentes países, vão ter estilos completamente diferentes. Então, o Cabernet Sauvignon que você vai provar no Chile não é o mesmo Cabernet Sauvignon da Austrália, que não é o mesmo Cabernet Sauvignon da França. Então você precisa ir conhecendo isso e você ir conhecendo dentro da sua zona de conforto, né? Dentro do preço que você está disposto a pagar, que ali já vai te abrindo um leque de opções e você vai vendo, opa, isso daqui eu tô gostando. Então se você gostar de um Cabernet Sauvignon, com certeza você vai gostar de um corte de Cabernet com Merlot, por exemplo. E aí você já vai conhecendo um pouco do estilo da Merlot, que é tão diferente da Cabernet. Então, uma dica muito boa é isso, sem dúvida alguma, começa até pelo Chile, pela Argentina, pela questão de preço. Brasil já está fazendo ótimos rótulos, com uma boa relação qualidade-preço, e gosto muito dos assemblagens brasileiros, sabe? Então tem vinhos assim com várias uvas que são muito interessantes. Você vai encontrar muita coisa boa em Portugal, Espanha, Itália, vinhos baratos, vinhos até R$50, e aí você já vai conhecendo outras uvas de lá também. Então, gente, olha, a gente vai morrer e não vai conhecer tudo. Assim, a gente é uma infinidade de coisas, sabe? Então não tem jeito, você tem que provar. Não tem curso nenhum no mundo que vai fazer vocês aprenderem se vocês não provarem. Então as minhas dinâmicas em grupos vão ser muito assim, para você realmente se dar a oportunidade de provar. E você precisa se dar a oportunidade, gente, de errar. Tá? Por isso que eu falo tanto da zona de conforto. Quem não assistiu a minha live do dia 9/6, o tripé da zona de conforto. Você precisa identificar qual é a sua uva favorita. Ou pelo menos aquilo que tá te fazendo bem, tá te agradando. Se você não conseguir isso, você vai anotando o que tá te incomodando, que aí você muda o estilo. Vê as regiões, de repente pela acessibilidade de preço, Chile, Argentina, tem muita coisa boa e acessível. E aí você define o preço que você está disposto a pagar. Não entra nessa de comprar um vinho caro sem conhecer. Então é o que eu falo, você tem que ter pelo menos um dos pilares. Se você for comprar algo caro, tem que ser algo que pelo menos você conheça a uva ou pelo menos você goste da região. Porque se você radicalizar demais, você pode se arrepender e aí você se frustra. Então não é legal, sabe? É bacana você apostar em algo que você pode, tá? Então sempre pensa nisso. Qual a minha região de conforto? Qual a minha uva de conforto? E qual o preço que eu estou disposto a pagar? Quer radicalizar? Fica dentro do preço que você está disposto a pagar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, Pedro, respondi Taça, Fernando. Deixa eu ver aqui, o Kildare me perguntou semana passada, e aí o Paulo Patrocínio me mandou hoje uma pergunta dentro da minha área de membros do grupo de alunos, ele já tá ali, tá? Porque tem vinhos que não especificam as uvas, tá? Já falo sobre isso, tá, Samantha? E aí ele perguntou assim, que eu no meu curso, no módulo 1, eu falei, o vinho jovem, 2019 e tal. Aí ele perguntou, vinho jovem tinto, 2019, se eu beber daqui a 6 anos, ele ainda é jovem? Pergunta maravilhosa. Então vamos lá, gente. Quando eu falo que um vinho é jovem, a proposta dele é ser um vinho leve, um vinho frutado, um vinho sem envelhecimento em barril de carvalho, um vinho com uma boa acidez, para entradas e pratos principais mais leves, por exemplo, uma massinha, um pomodoro e uma pizza. Tá? Então isso é um vinho tinto jovem. Geralmente de safra recente. Então se a gente está em 2020, poxa, eu quero um tinto jovem, eu vou pegar o 2019. Se eu for beber esse vinho uma safra 2015, com essas características, ele já tá ficando velho. Porque o vinho, ele tem uma curva de evolução. O vinho, ele nasce, ele cresce, ele evolui e ele começa a morrer. Então, a gente tem que estar seguindo sempre quais são as indicações dessa curva de evolução, para eu não perder o time do vinho. Então, se é um vinho jovem, ele precisa ser bebido jovem. Então, no geral, gente, é de 1 a 3 anos. Ah, Paula, ele dura até 5? Pode durar. Eu odeio
não é recriminar a palavra. Eu odeio descartar o vinho sem me dar a oportunidade de provar. Eu vou provar. Várias pessoas me mandaram fotos de vinho. Porque eu tô com reserva 2008, não sei o quê. Gente, prova. Tem que provar. Já tá, às vezes, até passando do tempo. Mas ele pode não estar estragado, tá? Então, você dá a oportunidade. E até é uma coisa muito legal que você estuda. Você começa a analisar os aromas. Você começa a identificar as diferenças. Porque, gente, é isso. O vinho, ele tem que mostrar para que veio. Às vezes, ele não tá estragado. Mas você tá bebendo, ele não tá te mostrando nada. Eu costumo até dizer, esse vinho tá chato. Por quê? Ele não tá no seu auge, não tá no seu vigor, não tá no seu frescor. Então é isso, tá? Então o vinho jovem, quando eu falo, 3 anos, 5 no máximo. Vou dar um exemplo para vocês. A região do vinho verde em Portugal, o nome é a região, não é que o vinho seja verde. A característica principal é essa, vinhos jovens. Cara, só que produz um alvarinho, que eu já bebi alvarinhos de 6 anos e tava incrível. Imagina se eu olho, eu olhei o rótulo, descartei o vinho. Tem que provar. Então, assim, não deixa de provar. Mas o vinho jovem, no geral de 1 a 3 anos, até 5, você dá a oportunidade de provar. Pô, você ganhou o vinho. Só não compra, né? Mas você ganhou o vinho. Prova, não tem problema. Agora, se esse mesmo vinho, ele tivesse envelhecido em barril de carvalho, ele fosse um reserva, um vinho com mais processos, aí ele já dura mais um pouquinho. Então, ele já pode guardar 5, 7, 10 anos. E se é um grande vinho, se são os ícones, varia tanto, pode ser de 5, pode ser 25 anos, sabe? Então, geralmente, entram nos sites das vinícolas, que os sites das vinícolas indicam a curva de evolução e o tempo de guarda. Então, se de repente é numa língua que você não conhece, é um vinho alemão, é um vinho chinês, é um vinho californiano, enfim, tem o Google Tradutor, você traduz aquela página e você encontra, tá bom? A pergunta, quem foi que me mandou? Samantha? Isso, Andréia, né? Por que tem vinhos que não especificam as uvas no vinho? Vem tipo assim, misto de uvas viníferas. Exatamente isso. O importante é ser uva vinífera. Significa que é um vinho tinto, é um vinho de qualidade, provavelmente é um vinho seco. Tá? E aí, quando vem esse misto de uvas viníferas, é porque ele é um blend, é uma assemblagem. A proposta dele é privilegiar as melhores características de cada uva. Então, é um vinho com 3 uvas. Se fosse português, Touriga Nacional, Tinta Roriz e Tinta Cão. O enólogo quis expressar o melhor dessas 3 uvas no único vinho, e não apenas uma característica de uma determinada uva. Então, às vezes, ele viu que aquela uva, aquele vinho produzido daquela uva, poxa, tá faltando aqui uma nota aromática bacana, poxa, se tivesse um pouquinho mais de acidez, poxa, tá com pouco tanino. Ele escolhe outras uvas, faz outros vinhos e faz uma assemblagem. Então, quer dizer, ele consegue tá compondo melhor esse vinho, melhorando esse vinho. Então isso é maravilhoso, essa coisa de achar que o vinho que não tem o nome da uva do rótulo é ruim. Gente, é maravilhoso. Você pode ter certeza que os grandes ícones, referências de vinho no mundo são assemblagens, tá? Então, gente, prova. Já identificamos o cheiro, antes só bebi, agora pondo em prática o conteúdo do módulo 1. Que bom, Fabiano, muito feliz. Poxa, gente, obrigada. Paula, você é incrível. Ai, gente, eu fico até constrangida, obrigada. Obrigada por compartilhar do seu conhecimento, estou aprendendo muito. Infelizmente não poderei fazer o curso nesse momento, mas farei no próximo. Lid, é exatamente isso. Eu super entendo o momento, sabe? Que pena que eu não posso fazer algo mais acessível, sabe? Mas assim, tentei a questão do parcelar na plataforma e tudo, mas, cara, super entendo. Eu vou continuar dando meu conteúdo gratuito. A gente vai estar aqui. Vocês podem me mandar perguntas. Eu respondo, sabe? Eu sou super acessível. Quem quiser, enfim. Mas realmente a questão do curso é que eu falo, é uma metodologia, você vai seguindo, faz diferença, que senão fica tudo muito solto. E eu tentei montar um curso, gente, do jeito que eu queria ter aprendido, sabe? Uma coisa mais leve, mais descontraída, que é o jeito que eu falo, então, muito legal. Eu posso beber o vinho da minha preferência independente do prato servido?
Pode. Você só tem que tomar cuidado com os extremos. Então, essa dúvida foi muito legal, que eu já vou responder outra aqui que me perguntaram na semana passada e eu não consegui responder. Gente, essa questão da harmonização é tão complicada porque é claro que você tem as regras, tá? Você precisa seguir determinadas regras, mas você não pode ser engessado. Então, vou dar um exemplo para vocês. Gorgonzola e Roquefort, que são considerados queijos azuis. Pela regra, você tem que beber com vinho do Porto ou um vinho de sobremesa. É uma regra de contraste, não é regra de semelhança. Então, quer dizer, isso é uma coisa que você só aprende em curso. Aí, poxa, você vai montar uma tábua de vinho, vai receber os seus amigos em casa, aí você tem um amigo que ama gorgonzola, aí você tá ali com a sua mesa toda linda, você vai falar assim pra ele: olha, fulano, não come gorgonzola não, porque o gorgonzola não combina com vinho tinto, então tem que esperar. Ah, gente, socorro, né? Não é assim também. Então, por isso que eu não gosto também do conteúdo solto às vezes, porque me irrita que a gente fala algumas coisas, aí já vem, tá errado. Não é questão de estar certo ou tá errado. Você tem que buscar as suas preferências. Então, assim, quando eu falei do radicalismo, cuidado com o quê? Poxa, Paula, eu gosto de vinho tinto, eu não gosto de vinho branco. E eu adoro comer frutos do mar. Aí eu não posso comer um peixe? Claro que pode. Só que tem os peixes para vinhos tintos e você tem os vinhos tintos para peixes mais leves. Então você tem que tomar cuidado em degustar um Malbec argentino, que a proposta dele é para você comer com uma carne vermelha e colocar com um peixe grelhado. Então isso é radicalismo. Mas você pode, com seu peixe grelhado, pegar um tinto, um Gamay, por exemplo, que é um Beaujolais Nouveau, tanto na França, ou um Gamay brasileiro, super jovem, de maceração carbônica. A proposta dele vai ser essa. Vai ser um tinto com exceção para os frutos do mar. Então, você pode e você deve priorizar o que você prefere, que vai ser muito ruim eu, como uma instrutora de vinho, falar assim pra você: não, você não pode comer isso bebendo isso. Isso é péssimo, a gente não pode limitar o nosso cliente. Então, uma dica que eu dou pra vocês é: sentiu dúvida na hora de, putz, vou harmonizar, não sei o que eu vou servir nisso daqui, o que eu faço? Cara, serve um espumante. É a melhor coisa do mundo. Então, por isso que eu falo, por exemplo, feijoada. Se a gente for analisar uma feijoada, é falar assim: caramba, tem carne, tem gordura. Então, poxa, eu podia botar um vinho tinto. Pô, mas ao mesmo tempo essa gordura vai me deixar pesado, enjoativo. Não posso botar vinho tinto. Ou posso botar vinho tinto? Posso. Mas, poxa, eu não precisava de acidez. Se eu penso numa bebida pra feijoada, eu penso na caipirinha. Caramba, caipirinha é acidez. Ah, então eu vou no vinho branco? Nem pensar. Poxa, então eu vou no rosé, né? Que tem o tanino, tem a acidez. Cara, feijoada é espumante, porque a efervescência é fantástica para limpar essa gordura. Então, além da acidez, você vai precisar de efervescência. E eu fiz uma live falando nisso, eu tive um feedback super gostoso. Pena que eu não anotei o nome da pessoa, que depois me mandou mensagem: Paula, eu adoro vinho. Poxa, eu não bebia vinho quando fiz uma feijoada, eu adorei o espumante, que fantástico. É isso, entendeu? Então, assim, na dúvida, você não sabe o que harmonizar, serve um espumante, vai ficar tão simpático, teus convidados vão adorar, falar: nossa, que chique ela servindo com espumante, maravilhoso. E aí eu entro na resposta do: Paula, o que harmonizar com arroz, feijão e ovo? Tem que ser o espumante, tá, gente? Porque senão acaba complicando muito, você tem muitos elementos. E aí, quer dizer, a gente vai estudando esses elementos juntos para vocês conseguirem montar uma harmonização. Então, eu não consigo aqui em 1 hora ficar dando uma aula de harmonização. Então, por isso que eu falo, o conteúdo gratuito, ele é muito solto, a gente não consegue seguir uma metodologia. Mas não tem problema, gente. Daqui a pouquinho eu lanço meu curso de novo, tá? Obrigada pelo carinho. Tô gostando muito da explicação. Ah, tá, já respondi. Ismael, beijo. Quando você começar o curso, não vai me abandonar nas lives. Não vou não, gente, só não vou conseguir fazer com a mesma intensidade, tá? Mas pode deixar que eu venho aqui tá respondendo vocês. Quem me mandou, de repente, pergunta no início, se quiser mandar agora, eu não consegui ler, tá, gente? Eu sou meio ruim de acompanhar as perguntas. As assemblagens podem ser mais de 3 tipos de uva. Exatamente, Andréia. Você tem
quando a gente fala varietal, é uma única uva porque é variedade da uva, né? Então, esse é um varietal Cabernet Sauvignon. É da variedade Cabernet Sauvignon. Eu tô provando aqui, ó, um Cabernet Franc. Então, tá escrito o nome no rótulo. Ele é um varietal Cabernet Franc. Se não tivesse escrito aqui apenas Vale do Loire, ia significar que é um blend, é uma assemblagem de 2, 3 ou mais uvas, tá? Geralmente hoje o mercado tá vendo que o brasileiro compra tanto vinho pela uva, que quando são só 2 uvas, ele coloca o nome. Então, Cabernet Merlot. Aí você pode até chamar que é um corte, geralmente é quando é 50% e 50% da mesma uva, então você fala, é um corte de Cabernet Sauvignon com Merlot. Mas isso já se refere a uma assemblagem, tá bom? Ou blend, né? Módulo 1, já assisti 1 tonelada de vezes, adoro, é muito legal. Amanhã a gente vai bater bastante papo sobre isso na nossa dinâmica, tá? Muito bom, parabéns, estou iniciando o conhecimento, só você mesmo, que bom, gente. Verdade que não existe vinho suave importado, curiosidade, porque amo meus tintos. Então, Catita Neves, né? Então, o que acontece, querida? O vinho suave, você tem que tomar muito cuidado, porque ele é um vinho feito de uva que não é considerada vinífera, tá? Então, ele não é um vinho fino, ele é um vinho de mesa simples. E ele acaba tendo açúcar residual dentro do vinho, geralmente numa quantidade excessiva. Então, a taça de vinho que faz bem pro seu coração é de uva vinífera. Tem um vinho, um frisante, aqui, que é importado, geralmente da Itália, o Lambrusco, que ele é suave, ele tem um docinho, as pessoas geralmente adoram. Então, se você ainda tá no mundo do vinho suave e não conseguiu entrar no vinho seco, recomendo ir para um Lambrusco, para depois ir para rótulos mais leves, como um Merlot, um Carmenet, um Pinot Noir. Não começa pelo Cabernet Sauvignon, que é uma uva mais forte. Então, a Cabernet é considerada a rainha das uvas tintas, mas ela é uma uva mais séria, mais encorpadinha. Então, vai para rótulos mais leves. Mas o Lambrusco é importado, é suave, tá? E ele tem adição de adição de aguardente vínico. Adicionado gás carbônico, então ele cria uma efervescência, mas não é que nem o espumante que tem um colar de pérolas, não. Ele espuma e ele para. Kildare tá aqui, que legal. Qual o valor do curso? Gente, R$397 à vista. Você pode parcelar, tá? No cartão de crédito. E aí te dá a possibilidade de parcelamento de 2 até 12 vezes. Então, 12 vezes é 12 de 38,68. Mas se você, por exemplo, parcelar em menos, fica mais barato, tá? Mas o à vista R$397, preço de lançamento. Encerro hoje, amanhã eu começo uma dinâmica de grupo, à noite, 8 horas da noite, super tranquilo. E quem não puder participar da dinâmica vai estar gravado na área de membros para vocês acompanharem também, tá bom? Rolha sintética. Então, a rolha sintética é uma alternativa do mundo do vinho, né? Você tem a rolha de cortiça, que ela possibilita o vinho ser um vinho de guarda. O vinho, ele precisa respirar beneficamente, bem devagarzinho. Então, tem uma microporosidade, que nem a nossa pele, que vai respirando, e isso é uma coisa benéfica para o vinho. Por isso que a garrafa tem que estar deitada, que o líquido precisa molhar a rolha, umidifica, ela estufa e cria uma vedação perfeita. Se você deixar essa garrafa em pé, a rolha vai ressecar. E aí entra oxigênio demasiadamente e acaba estragando o vinho. A rolha sintética foi uma alternativa. Por quê? Porque o consumo do vinho está crescendo muito. A rolha de cortiça é um produto natural, é uma árvore, é a capa de uma árvore que é produzida em Portugal, chamada sobreiro. E com a produção de vinho, o consumo aumentando, acabou se tornando um produto muito caro, né? Que não tem árvore suficiente para criar vedação para todos os vinhos do mundo. Então você tem a rolha sintética, que é um material plástico, né? Então não necessariamente você precisa deitar a garrafa, mas geralmente não vem escrito isso no rótulo. Então eu vejo as pessoas às vezes se decepcionando. Ai, comprei um vinho, rolha sintética, muito feio. Acontece. Por isso que eu adoro a Screw Cap, que é a tampa de rosca. E aí de cara você já consegue ver que é um produto no geral
mais jovem, mais fresco, você não vai ter esse problema dessa microoxigenação, perdão, da microoxigenação não, da oxigenação em excesso. O vinho não precisa evoluir. O vinho você pode consumir ele 5, 10 anos, dependendo do rótulo. Os vinhos brancos não. Mas, por exemplo, na Austrália, Nova Zelândia e África, a rolha screw cap, a tampa de rosca, é uma realidade. E às vezes você encontra vinhos com potencial de guarda também nesses rótulos. O rótulo dos vinhos tem algum padrão de informação? Com certeza, Bárbara. Você encontra a safra, por exemplo, que é o ano que a uva foi colhida, tá? Então, não é o ano que ele foi engarrafado, é o ano que a uva foi colhida. Você tem o nome da vinícola, você tem o nome do vinho, você tem o nome da uva, mas não necessariamente. Então, por exemplo, se não tiver no rótulo, que geralmente tem um desenho, alguma coisa, vem o nome do país, você tem maiores informações no contrarótulo, mas você não é obrigado a colocar o tipo de uva. Então, como eu falei, a Europa, ela trabalha a uva do seu terroir. Então, ela quer que o consumidor saiba quais são as variedades daquele meu terroir. Então, ele vende o terroir, vende a região e não necessariamente a uva. Paula, e esses vinhos com embalagem de 3 a 5 litros? 3 a 5 litros, gente, é o bag-in-box, o nome, é uma caixinha, dentro tem uma bolsa, uma bag, tá? Que ela é a vácuo, e quando você abre a torneirinha, essa bolsa ela vai murchando, então quer dizer, não entra oxigênio. É muito legal para quem gosta de beber vinho todo dia e beber uma tacinha realmente, são bem acessíveis, então o fato dela ser a vácuo, ela vai murchando, não entra oxigênio, dura muito esse vinho. E a proposta é essa, vinho jovem, vinho pro dia a dia. Você não vai ter ali um vinho reserva, você vai ter um vinho que eu não gosto de falar assim, você tem um vinho simples. Não, você tem um vinho onde a proposta é consumo diário, um vinho mais leve, um vinho mais redondo, um vinho para quem tá iniciando no mundo do vinho, gente, é muito legal. É uma proposta bem bacana. Eu adorava o Vinhética que eu trabalho, tinha um bag box, nossa, era um sucesso, todo mundo queria, era um super vinho, sabe, bem legal, mas é isso, é um super vinho, mas a proposta é ser um vinho jovem, não é um vinho para guarda, no bag box não tem isso de ser um vinho para guarda. Estou adorando, obrigada pela vinho. Do Branco Demisec. Que legal, Márcia. Obrigada, que bom que você gostou. Gente, o chefe Alexandre Henrique está aqui. Gente, o Alexandre tem um restaurante português, Gruta de Santo Antônio, em Niterói. Nossa, até aguei agora. É uma coisa bacana que a gente está falando de peixe com vinho tinto. Bacalhau é o peixe para vinho tinto, Alexandre. Dona Henriqueta, Elza, saudade de todo mundo. Marcelo, beijo para a família inteira, uns queridíssimos. O Renato tá aqui falando o quê? O Alexandre falou que vai mandar um bacalhau pra live. Oba! Tem que mandar o bacalhau pra live. Adoro, Alexandre. Morrendo de saudade. Passando isso tudo, pode deixar que a gente vai fazer um almoço super bacana. Eu levo vinho, hein? Paula, você podia fazer o sorteio de uma bolsa pro curso. Olha, Cris, pode deixar. Esse eu não consigo, mas no próximo vou anotar, tá? Vou anotar. Bacana a ideia. Muito bom. Bebendo e curtindo live, um reserva especial. Caseleiro do Diabo, o que quer dizer? Então, na realidade, é a marca do vinho, Caseleiro do Diabo, né? Então, é um produtor muito bacana no Chile, faz vinhos, assim, com uma proposta, um volume muito grande, você tem vários padrões de vinhos, é um produtor super legal, sabe? Tem uma relação qualidade-preço muito bacana. Ó, o Cleverson, quando me pede um vinho suave, eu sempre indico um Recioto della Valpolicella, é verdade. Ele é bem leve, bem redondo, né? Porque às vezes a gente fala de vinho suave e aí vem na nossa cabeça o vinho de mesa, né? E não o vinho fino. Realmente, Cleverson, obrigada. Recioto maravilhoso, Valpolicella, sem dúvida, muito bacana. Ai, gente, que demais. E eu acho que eu tô atrasada realmente nas respostas, porque agora que eu tô lendo... Vou chegar lá, gente. Varietal Pinot ou Merlot seriam os mais indicados para quem gosta de vinho doce. Exatamente, Jaque, porque eu acho que são as uvas secas, mais redondas e mais leves, entendeu? Então, sem dúvida alguma, vai ser um caminho fantástico que, por exemplo, você tem que buscar, principalmente de zonas frias. Então, você pega um Merlot
lá do norte da Itália, do Vêneto. Nossa, ele é um tinto de verão, super leve, super agradável. Então, às vezes, também você pega um Merlot chileno, no primeiro momento vai ser um pouquinho mais encorpado, mas pro seu paladar, não que seja encorpado. Então, quer dizer, de repente vai para uma região mais fria, um Pinot Noir do Vale do Casablanca, no Chile. Aí já é mais frio do que o Vale do Colchagua. Então, você vai ter um Pinot Noir bem mais leve, bem mais elegante. Qual vinho que eu tô tomando hoje? Dri, tô tomando um Guia Lyon, um produtor orgânico do Vale do Loire. O nome é Le Quatre Pierre Cabernet Franc. Deixa eu ver a safra. 2017. Gente, tá tão bom esse vinho, tá incrível, assim, é médio corpo, muita fruta e ao mesmo tempo tem uma intensidade de boca, uma persistência. Nossa, muito legal. Onde encontra as bags? Geralmente nas lojas de vinho, supermercado, tem muita opção, internet, você vai encontrar muita coisa, tá? Procura, assim, hoje em dia com a pandemia, né, gente, tem coisa muito acessível, o Brasil todo tá entregando no Brasil todo. A minha empresa tá aqui no Rio, tem filial em São Paulo e Recife. Eu entrego no Brasil todo, é que no momento não tem uma bag, tá? Mas, por exemplo, tava indicando aqui os vinhos mais leves. Entra lá no meu site, bwcbrasil.com.br/SOS Restaurantes. Eu tenho Nina Merlot. Gente, é fantástico, sabe? Se eu não me engano, tá numa faixa de uns R$60, mais ou menos. Leve, delicioso. Eu tenho branco, eu tenho rosé, eu tenho tinto. Fantástico. Ju, beijo, tá aqui. Tem algum motivo para as uvas francesas terem mais destaque no Brasil do que as dos outros países do velho mundo? Então, Flávio, na realidade isso é uma questão de mundo, não é só no Brasil não. Se você for nos Estados Unidos, você vai ver que eles plantam as uvas francesas. Se você for na África, na Austrália, o Novo Mundo planta muito as uvas francesas e eles vendem a uva. Hoje em dia, o mundo do vinho, com essa coisa do consumo, tá ficando tão dinâmico que tá começando a criar as denominações de origem, as indicações de procedência. O Brasil mesmo já tem a denominação de origem do Vale dos Vinhedos. A campanha gaúcha agora ganhou uma indicação de procedência. Então, quer dizer, você começa a evoluir a cultura, você começa a vender o seu terroir. Mas até então o Novo Mundo, ele sempre focou nessas uvas, então não necessariamente só no país e na uva, e não falava da expressão do seu terroir. Agora a gente já tá vendo coisas muito bem definidas. Então, o exemplo do Chile que eu falei para vocês. Você tem o Vale do Colchagua, que é considerado uma região quente, que planta um Cabernet Sauvignon, um Carmené fantástico, o Vale do Rapel. E aí você já vai para o Vale do Casablanca, ali no Chile mesmo, bem próximo, uma região considerada fria. Que aí você já vai encontrar outra expressão de vinhos, outras uvas. Então você vai ter o Pinot Noir, o Sauvignon Blanc. Tô trabalhando agora com Casas del Bosque, com o projeto Casa Viva. Gente, quem puder, compre. Os vinhos estão incríveis. E aí vai para essa pegada de mais elegância e menos potência. Porque o clima é frio, tá? É outra coisa que eu indico muito bacana no meu curso, que eu explico exatamente essas diferenças de clima, como que afeta. O que você acha dos vinhos chilenos mais populares vendidos em mercados? Eu acho ótimo, eu acho que é uma proposta... Gente, olha, eu vou sempre enfatizar isso. Não crie preconceito com vinho. Entenda qual é a proposta do vinho. Eu adoro uma frase, duas na realidade. O melhor vinho do mundo é aquele que te dá prazer. Não é o que eu falo. Não é o mais caro, não é o que eu mais gosto. É o que te dá prazer. Esse é o melhor vinho do mundo. E a segunda frase, o vinho, ele não foi feito para ser analisado, ele foi feito para ser compreendido. Então, o vinho de mercado é bom? Com certeza, desde que você entenda qual é a proposta dele. É um vinho barato, é um vinho de R$30. Gente, você vai esperar nesse vinho madeira, processos, envelhecimento em barril de carvalho? Gente, não tem como, sabe? Não tem milagre. Então, assim, a proposta do vinho é ser um vinho jovem. Então, se você quer fruta, e aí dentro dessa proposta você pensa assim, poxa, então eu vou comprar esse vinho para ficar aqui nos meus aperitivos, numa brusqueta, num carpaccio, num amendoim. Eu não vou comprar esse vinho e colocar um filé ao poivre com risoto de fungo. Você não vai sentir o gosto do vinho, né? Você precisa de um vinho com mais estrutura. Então, quer dizer, agora, Paula, eu só posso comprar um vinho de R$30, eu quero cozinhar isso. Não tem problema nenhum.
Faça a sua experiência e veja se você gosta. Se você gostar, gente, tá tudo certo. Isso que vale. Porque não adianta também eu fazer uma indicação de uma harmonização perfeita se não tá dentro do seu gosto, sabe? Então, enfim, é bem isso. Depois fala o dia da próxima live. Vou estar divulgando, querida, provavelmente semana que vem. Eu não sei se essa semana eu vou conseguir, até porque eu tô com uma demanda muito grande também na importadora. E eu tô trabalhando até muito tarde. Então amanhã eu tenho a dinâmica de grupo à noite. Então quinta e sexta eu tenho que trabalhar até um pouquinho mais tarde. Mas pode deixar que eu divulgo, gente. Me acompanha, @pebrazuna. Eu sempre aviso. Se eu não avisar um dia anterior, eu aviso no dia de manhã. Coloco lá a contagem regressiva. Até esqueci de botar a contagem regressiva, mas enfim. Já vai. Australiano top, Yellowtail. Yellowtail foi uma proposta, gente, de australiano que chegou tão legal, com rótulo super colorido. É fantástico, tem muita coisa boa. Gato negro, barato e mais gostoso. Exatamente, gente. Você não tem que se preocupar, é barato, não é bom? Claro que é bom. Você precisa entender a proposta do vinho, não fica nisso. Inclusive, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho muito chato o que vem acontecendo no mundo do vinho, nas redes sociais, que as pessoas às vezes postam um rótulo e vem um monte, isso não presta, isso é horrível, sai pra lá, não entende de nada. Gente, vamos respeitar as pessoas? Que besteira as pessoas falarem isso. Eu duvido que ninguém aqui não tenha bebido um vinho suave. Eu, hein? Que besteira. Se não bebeu, que bom, né? Pode já começar lá em cima. Gente, o mundo do vinho é uma escada. Você tem que ir subindo degrau a degrau. Você não vai ficar pulando, sabe? Várias etapas. Você tem que ir etapa a etapa. Por isso que esse meu curso é o nível 1, é a base da pirâmide. É esclarecedor, para abrir a sua cabeça, para daqui a pouco você ter outro tipo de informação mais nichada e assim por diante, tá? Vinho de 30 mangos, que é topíssimo. O Molino, muito bom, 30 mangos. Molino argentino. Ó, que legal, tá vendo? Você tem que encontrar o seu vinho. E exatamente, Geraldo tá aqui, ó, do GA Gastronomia, tá com um cardápio incrível. Niterói também entregando em casa. Entra em contato com o Insta dele, muito bacana. Falta muito respeito, sabe? Eu acho também, as pessoas... Por exemplo, eu comecei uma live aqui hoje, cara, eu tava nervosa. A minha cabeça vai trabalhando com tanta coisa. Me deu um branco. Eu abaixei aqui e falei, gente, aí eu voltei meu raciocínio. Acontece, então assim, a gente tem que ter respeito. E não que eu tô dizendo que as pessoas têm criticado o meu modo de falar, não é isso não. Eu tô falando que, gente, deixa as pessoas, cada um com o seu vinho, cada um com o que você agrada, sabe? O que te agrada que é importante, isso que vai determinar a sua zona de conforto. Não adianta eu falar que, vou dar o exemplo, gente, esse meu vinho é maravilhoso, realmente é. Eu duvido que alguém beba esse vinho e não goste, porque ele é super redondo, Cabernet Franc é elegante, é uma uva que é incrível. Mas aí eu vou falar, olha, esse daqui é o melhor vinho do mundo. Não é assim, se você não gostar, e acontece. E olha, outra coisa que acontece, imagina se você abre uma garrafa e ela não tá boa. Acontece também. Às vezes sofreu uma temperatura, aquela garrafa não tá boa, naquele dia não tava bom, sabe? Tem tantas coisas envolvidas nisso que podem influenciar. Assim, gente, ó, faltam 4 minutos para acabar o nosso encontro, infelizmente. Tá? Assim, eu acho que a principal coisa é o respeito com as pessoas, tá bom? A gente tem que abrir um pouco a nossa cabeça. Infelizmente, hoje no Brasil estamos vendo, na minha opinião, aplicativos de vinho tem levado o consumidor e nem sempre a um bom caminho. Boa observação isso daqui, vinho em ponto, muito legal. Eu também acho, o aplicativo, gente, se você enxergar ele como uma enciclopédia, que você vai ver ali que o vinho ganhou 4 estrelas ou 4.5, é o melhor vinho do mundo, você tá perdido. Aquilo dali significa que a maioria das pessoas que provaram aquele vinho gostaram ou não. Então é uma média. Mas não significa que você tem que seguir aquilo, sabe? Então assim, lancei o meu curso, tô super feliz com o meu projeto, tô muito orgulhosa. Quase completei. Bem, apesar que hoje vai até meia-noite, né? 11h59, então quem puder se inscreva lá. Tá? paulabrazuna.com.br/vinho sem segredo, tá? O link tá na minha bio. Quem puder, eu entendo o momento, não se preocupa, vou continuar dando conteúdo gratuito, mas como eu disse, eu acho que eu sigo uma metodologia muito legal.
Eu acho que a gente tem muito para falar do vinho. Eu acho que a gente precisa desmistificar esse mundo. E o desmistificar não significa que você não vai tomar um vinho caro ou que você não vai usar decanter. Você pode, desde que seja a sua proposta naquele momento. Desde que você queira fazer uma comemoração e você vai se dar a oportunidade de comprar um vinho mais caro. Aí o que você vai fazer? Você vai comprar um vinho mais caro dentro do que mais te agrada. Então você vai se dar a oportunidade de comprar um vinho mais caro dentro do que você gosta. Eu não posso dizer que o barato é R$50 ou o barato é 100. Tem algumas pessoas que falam pra mim que R$400 é barato. Ok, é o barato dela, não é o meu. Então, a gente tem que entender qual é o nosso vinho do dia a dia, qual é o nosso vinho para uma ocasião especial, o que eu vou comer nessa ocasião especial. E eu preciso fazer os meus testes. Vocês precisam se dar oportunidade de acertar e de errar. E é por isso que é bom a zona de conforto, porque aí você erra dentro de uma zona e você não fica tão chateado. Tá bom? Então continua me seguindo aqui, obrigada pelo carinho, eu tô muito feliz com a receptividade de vocês, com as mensagens de apoio, que bom. Quem puder se inscrever até 11h59, se inscreva, senão não se preocupa, daqui a uns 2 meses mais ou menos, eu devo estar fazendo outro lançamento, eu monto outro curso, eu posso montar uma coisa exclusiva para você também, sabe? Tem muitas coisas legais que a gente pode estar criando. E é isso, gente, 20 segundos, ó, um brinde, uma excelente noite pra todo mundo. Quem eu não dei beijinho, sintam-se todos beijados. Obrigada, meu grupo de alunos, tô esperando vocês amanhã pra nossa primeira aula ao vivo, tá? Via Zoom. Gente, boa noite, beba vinho com moderação. Beijo!